Olá. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um material que tenta, de certa forma, prever o futuro de um dos maiores termômetros da economia global, o índice MSCI World. Isso aí. Nós temos aqui um compilado de projeções e análises de gigantes, né? Goldman Sachs, JP Morgan, FMI, Vanguard, tudo para o período de 2025 a 2028. É um material bem denso. E a nossa missão aqui é simples. Vamos tentar decifrar o que esses especialistas estão prevendo, entender o que está por trás dos números, sabe? E os riscos ocultos também. Exato. Farejar os riscos que talvez ninguém esteja comentando e explorar os diferentes futuros possíveis para os mercados. E olha, parece que a gente está mesmo numa encruzilhada. Sem dúvida. Saindo de uma década de dinheiro fácil para uma nova realidade onde as palavras de ordem são produtividade, inteligência artificial e, olha só, disciplina fiscal. Exatamente. O que as fontes mostram é que o jogo mudou. Aquele motor que empurrou os mercados na última década, sabe? Juro zero, liquidez infinita, Acabou. foi desligado. Agora o mercado quer ver a cor do dinheiro, quer provas concretas de que a tecnologia está gerando lucro, não só manchete de jornal. E com dinheiro custando mais caro, né? Exato, com juros reais positivos, algo que, vamos combinar, as gerações mais novas de investidores nem conhecem direito. Ok, então a história que as fontes contam para esses próximos 4 anos tem um roteiro bem claro. Começa com um otimismo meio cauteloso, né? Isso. Aí tem um grande clímax de euforia com IA e depois vem a ressaca, a hora que o mercado começa a cobrar as promessas. Vamos começar pelo primeiro ato, 2025. Como é que ele se desenha? 2025 é o ano da transição. O consenso entre as fontes é bem forte nisso, sabe? A projeção de retorno fica ali numa faixa entre mais 7,4% e 8,5%. O que é um retorno bom, na verdade. Sim, e a base para esse otimismo é a expectativa de que os lucros das empresas vão continuar sólidos e que os bancos centrais finalmente vão começar a cortar os juros. Mas de forma gradual. De forma bem gradual. É um ano de ajuste, de respiro, mas com viés positivo. Um respiro depois de anos de tanta incerteza. Faz todo sentido. E depois dessa transição, o que vem? Pelo que você disse, 2026 é quando a festa realmente começa, é isso? 2026 é descrito por muitas fontes como o ponto doce do ciclo. É quando a narrativa da inteligência artificial deve atingir o seu pico. Ah, o auge da euforia. Exatamente. As projeções apontam para uma aceleração bem forte nos lucros das empresas, algo entre 11% e 15%. Uau! Tudo impulsionado por investimentos massivos em IA. Com isso, os retornos esperados para o índice também são robustos, variando de 6,8% a 9,8%. É o ano da euforia. Mas a gente sabe, né? Nenhuma euforia dura para sempre. Aí a gente chega em 2027, que no nosso roteiro seria o momento da ressaca. O que acontece? As fontes parecem bem mais cautelosas. Exatamente. 2027 é o ano da validação, ou, como você bem disse, da ressaca. É quando o mercado vai olhar para trás e perguntar: ok, gastamos trilhões em IA. Cadê o aumento de produtividade? Cadê os lucros prometidos? A cobrança vai ser forte. Muito forte. E além disso, outro fantasma entra em cena: a sustentabilidade fiscal, principalmente a dívida dos Estados Unidos. Ah, sempre ela. Sempre. Por isso, as projeções de retorno caem para uma faixa bem mais modesta, entre 5% e 6%, e o consenso entre os analistas despenca. Cada um tem uma visão diferente. E, para fechar o ciclo, 2028 parece ser o ano do de volta à realidade. Isso, é a normalização. As projeções indicam um retorno para um crescimento mais alinhado com a média histórica de longo prazo, ali na casa dos 4,5% a 5,5%. E o consenso é zero, imagino. Praticamente zero, por ser o ano mais distante. Mas o que é fascinante aqui é conectar esses retornos com a volatilidade. As fontes projetam uma volatilidade esperada, tipo um VIX para o mercado global, entre 16% e 22% para todo esse período. Espera, isso é mais alto que a média histórica, não é? Quer dizer que o caminho vai ser mais turbulento. Exatamente. Mesmo nos anos de retorno positivo, a jornada tende a ser mais acidentada. As fontes destacam 2025
por causa das incertezas com juros e possíveis tarifas comerciais, Certo. e 2027 por conta dos riscos fiscais, como os anos de maior potencial para turbulência. Resumindo, retornos potencialmente menores, com mais chacoalhões no caminho. O que eu acho fascinante é que essa mudança de foco. Então, você está dizendo que a sensibilidade do mercado muda completamente ao longo desses anos. Completamente. Em 2025, todo mundo só fala de juros, mas a partir de 2026 ninguém mais liga para o que o Banco Central diz e só quer saber dos lucros das empresas. É uma virada de chave psicológica brutal. É uma virada de chave total. A matriz de drivers que a gente compilou das fontes mostra isso claramente. Em 2025, o mercado está hipersensível à inflação e aos juros nos Estados Unidos. É o último quilômetro, né? É o que as fontes chamam de o último quilômetro da batalha contra a inflação. Cada vírgula no discurso de um diretor de Banco Central pode derrubar ou levantar o mercado. Mas isso tem data para acabar. A partir de 2026, a obsessão muda. Muda de forma decisiva. O foco vira para os lucros por ação, o famoso EPS. As valorizações altíssimas das empresas, os múltiplos esticados, como o mercado diz, precisam de uma justificativa. A narrativa precisa virar número. Precisa. A narrativa da IA tem que sair do PowerPoint e virar linha de receita e lucro no balanço das empresas. A paciência do mercado com promessas, acaba. E para o final do período 2027-2028, você mencionou um novo risco, a própria estrutura do índice. O que isso quer dizer? Esse é um ponto crucial. O índice MSCI World atinge um nível de concentração recorde. As 10 maiores empresas chegam a representar de 25% a 28% do índice inteiro. 28%. Sim. Isso se torna uma vulnerabilidade gigantesca. Então, na prática, é como se o índice, que deveria ser uma cesta diversificada com centenas de ações, agora dependesse quase que inteiramente de umas poucas empresas de tecnologia. Exato. Se uma delas tropeçar, a cesta inteira vira. Exatamente essa analogia. Uma falha na entrega de resultados de apenas uma ou duas dessas gigantes pode ter um efeito cascata em todo o mercado global. O destino do mundo fica perigosamente atrelado ao sucesso de um punhado de companhias do Vale do Silício. Essa concentração que você mencionou soa como um castelo de cartas. Isso me parece o maior risco de todos. Que outras ameaças as fontes destacam? Além da recessão, que é um risco que todo mundo sempre fala. Sim, a recessão tardia em 2025 ou 2026 é o risco convencional, o de livro-texto. A probabilidade é considerada alta e o impacto seria uma queda de 15% a 20% no índice. Mas os riscos mais interessantes são os outros. Aquelas ameaças de baixa probabilidade, mas que se acontecerem o estrago é enorme. Exato. São os que a gente chama de riscos de cauda. São como um asteroide. A chance de acontecer é minúscula, mas se acontecer, muda tudo. E qual seria o principal? O principal que as fontes apontam é justamente o colapso dessa concentração em tecnologia com maior probabilidade a partir de 2026. O impacto seria uma queda brutal, acima de 30% no setor de tecnologia. E o índice como um todo? Ele se salvaria se o dinheiro migrasse para outros setores? A esperança é essa. Se houver uma rotação de capital para setores como saúde, industrial ou financeiro, o impacto no índice geral poderia ser mais contido, talvez em torno de 15%. Entendi. As fontes até mencionam um evento hipotético, o momento DeepSeek de 2025, como exemplo. Espera um pouco, momento DeepSeek. Isso soa muito específico. O que foi isso? Para quem não acompanhou, pode nos dar o resumo da história? Claro. DeepSeek foi uma startup chinesa que, no início de 2025, lançou um modelo de IA de código aberto que se mostrou surpreendentemente competitivo com os modelos das gigantes americanas. E o mercado não gostou. Por algumas semanas, o mercado entrou em pânico com a ideia de que a dominância tecnológica dos Estados Unidos poderia ser desafiada muito mais rápido do que se imaginava. Isso causou uma forte queda nas ações de tecnologia antes de se estabilizar. Foi um lembrete de como a percepção de monopólio tecnológico é frágil. Entendi. Um susto que mostrou a fragilidade do castelo de cartas. E para fechar os riscos, quais são os cisnes negros, aqueles eventos que ninguém espera?
Dois são citados com mais frequência. O primeiro é uma fragmentação geoeconômica de verdade, uma escalada da guerra tecnológica entre EA e China, que força as empresas a escolherem um lado, quebrando as cadeias de suprimentos globais. Um pesadelo logístico. Total. E o segundo, mais pro fim do período, é uma crise fiscal nos Estados Unidos. O momento em que o mercado simplesmente se cansa da trajetória da dívida americana e para de comprar os títulos do governo, ou exige juros absurdos para isso. Os vigilantes dos títulos voltando à ativa. Exatamente. São os grandes investidores que forçam disciplina fiscal nos governos ao se recusarem a financiar seus déficits. A probabilidade de ambos os cenários é baixa, mas o impacto, se acontecerem, seria massivo. Fica claro, então, que não há um único futuro, mas vários caminhos possíveis. Vamos explorar esses cenários alternativos que as fontes quantificaram. Qual é a aposta principal do mercado? O cenário principal, com 45% a 50% de probabilidade, é o pouso suave alongado. É a visão de consenso. Que é basicamente o cenário água com açúcar, onde nada dá muito errado, mas também não há nenhuma grande euforia. O caminho do meio. Perfeito. A inflação é controlada sem causar uma recessão profunda, a IA entrega ganhos de produtividade graduais e os retornos anuais do índice vão caindo suavemente de uns 8% em 2025 para 4% em 2028. Ok. E qual é a principal alternativa pessimista? É o cenário de estagflação moderada, com 25% de probabilidade. Ah, essa palavra assusta qualquer um. Isso significa que a inflação não cede e a economia não cresce. O pior dos dois mundos. Exatamente isso. A inflação se mostra mais teimosa, forçando os juros a ficarem mais altos por mais tempo. Isso espreme as margens de lucro das empresas e freia o crescimento. E os retornos? Nesse cenário, os retornos já começam negativos em 2025, com menos 2%, e a recuperação nos anos seguintes é muito lenta e dolorosa. E no outro extremo, a gente tem o sonho da revolução tecnológica acontecendo antes do previsto. O cenário super otimista. Sim, é o cenário boom de produtividade da IA, com 15% a 20% de probabilidade. Aqui, a IA supera todas as expectativas, destravando um crescimento econômico muito acima da média e turbinando os lucros. O melhor dos mundos. O melhor dos mundos. Com retornos anuais de 2 dígitos, na casa dos mais 12% a mais 15% nos primeiros anos. Certo. Mas esse cenário otimista, com retornos de 12% a 15% ao ano, não soa um pouco como a bolha da internet no final dos anos 90? As fontes fazem alguma distinção ou é só esperança de que desta vez é diferente? É uma ótima pergunta. As fontes que defendem esse cenário argumentam que, diferente da bolha da internet, que era baseada em empresas sem lucro, a revolução da IA está acontecendo dentro de companhias mega lucrativas e com caixa de sobra. A base é mais sólida, então. A diferença, segundo elas, é que a base é muito mais sólida, mas o risco de euforia exagerada, sem dúvida, é o mesmo. Entendi. E por fim, há um último cenário pessimista, que não é sobre inflação, mas sobre a dívida que você mencionou. Sim, o cenário crise fiscal tardia, o mais sombrio de todos, com 10% de probabilidade. Nele, lá por 2026 ou 2027, o foco do mercado sai da IA e vai para a dívida dos Estados Unidos. Os vigilantes retornam. Retornam com força, exigindo juros muito mais altos para financiar o governo americano. Isso age como um freio de mão na economia global. Nesse cenário, os retornos despencam, com quedas de até 10% em 2026 e continuando negativas em 2027. Depois de tudo isso, a sensação que fica é um pouco desanimadora. Se a gente juntar as peças, retornos mais baixos no cenário base e volatilidade mais alta, o que isso significa na prática para quem investe pensando no longo prazo? A recompensa por correr o risco do mercado diminuiu. Exatamente. Essa é a conclusão mais importante que permeia quase todas as fontes. O prêmio que se recebe por estar no mercado será menor e a jornada, provavelmente, mais turbulenta. Menos ganho para mais estresse. Em termos simples, o retorno ajustado ao risco pro período de 2025 a 2028 é projetado para ser significativamente pior do que o que a gente viu nas últimas décadas. E isso me leva a outra questão.
As fontes parecem concordar com algumas premissas que soam um pouco frágeis. Existem consensos perigosos aí no meio. Sim, e são dois grandes. O primeiro é a crença de que essa concentração extrema em poucas ações de tecnologia é o novo normal e vai durar para sempre. A história dos mercados mostra que nenhuma liderança é permanente. Certo. O segundo é a premissa, quase uma fé, de que nenhuma grande economia desenvolvida, especialmente os Estados Unidos, enfrentará uma crise fiscal séria. Ambos os pontos são muito vulneráveis. E tudo isso nos leva a questionar a própria ferramenta. Com essa concentração toda nos Estados Unidos e em tecnologia, o índice MSCI World ainda pode ser chamado de mundo? Ele ainda é um bom termômetro global? Essa é a grande questão existencial para o índice. Com 72% do seu peso nos Estados Unidos, na prática, ele se tornou uma aposta concentrada, quase alavancada, na tecnologia americana e na estabilidade fiscal do país. Ou seja, não é mais mundo. Deixou de ser um reflexo diversificado da economia mundial para se tornar algo muito, muito mais específico. Resumindo toda a nossa conversa, então, a gente está entrando num período de festa mais contida, os retornos devem ser mais modestos, a música da liquidez fácil parou de tocar. Exato. E agora o sucesso depende de ganhos reais de produtividade e de um olho atento na conta fiscal dos governos. E a grande estrela da festa, a concentração em tecnologia, é ao mesmo tempo a maior atração e o maior risco. Perfeito. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. As fontes mostram que o principal índice global se tornou, na verdade, uma aposta altamente concentrada numa única história, tanto tecnológica quanto geográfica. Certo. A pergunta que fica é: para quem busca uma diversificação global de verdade, este índice ainda cumpre sua função original ou ele se transformou em algo completamente diferente que exige novas ferramentas e novas estratégias? Uma excelente pergunta. E para fechar, um aviso importante. É crucial notar que esta análise foi compilada a partir de dados de domínio público e da imprensa financeira. Projeções detalhadas e internas de muitas dessas instituições são material licenciado e privado. Para acesso direto e aprofundado, recomendamos sempre a consulta aos relatórios originais.